bem? Live da manhã. Hoje a gente vai falar sobre o caos precede a ordem. O caos precede a ordem. Toda grande mudança, seja na natureza, seja no ser humano, seja na história, antes dessa mudança acontecer, vai acontecer um punhado de caos, um punhado de problemas. Muitas vezes, olha o bebezinho chorando. Um bom insight. O bebezinho está com sono. Antes do bebezinho dormir, ele faz uma birra. Ele chora, fica inquieto e depois ele dorme. O caos precede a ordem em vários aspectos. Muitas guerras aconteceram para coisas mudarem. Por exemplo, um efeito catastrófico. A gente teve a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, que foi algo assim terrível, foi assinado o Tratado dos Direitos Humanos da ONU. E foi algo que foi um marco para a humanidade. Várias invenções aconteceram em momento de guerra. E na sua vida, vamos colocar para a sua vida. Muitas vezes você quer colocar sua vida em ordem. Muitas vezes você quer progredir. E aí você começa a estudar, você começa a se comprometer, você começa a fazer o que tem que ser feito. E aí, de repente, pessoas à sua volta começam a se voltar contra você, problemas começam a acontecer. Eu vou fazer uma live e o bebezinho tá com sono e fica chorando. Coisas vão acontecer. Isso é uma coisa natural. Tudo que você encontra na natureza é muito interessante que você vai encontrar na história do ser humano. Você vai encontrar na vida. E esse é um aspecto muito forte na natureza. Muitos efeitos na ciência de transformações biológicas, transformações químicas, acontecem exatamente nisso. Num efeito de caos que vai criar algo novo. E aí o que acontece? As pessoas, vamos voltar aqui para a sua vida. As pessoas elas acabam desistindo quando acontece esse punhado de caos. Você está aí com seus objetivos, você está aí fazendo o que tem que ser feito e de repente acontece um caos na sua vida. Pô, caramba, agora que eu resolvi mudar de vida, eu comecei a arrumar um monte de problema. Agora que eu comecei a mudar de vida, a minha vida virou de ponta cabeça. Aí a pessoa ela acaba desistindo, ela acaba abrindo mão, ela acaba saindo fora. Só que aqui é o momento da resistência. Existe um efeito de resistência sobre o seu crescimento. E você tem que jogar um efeito de resistência contra essa resistência ao crescimento. Toda vez que você estiver crescendo, vai acontecer alguma coisa. Algum problema pode acontecer. Algum desafio pode acontecer. Esse caos pode acontecer. E é um momento de você continuar. É um momento de você persistir. Porque do contrário, se você não persiste, se você não continua, você não vai conseguir chegar na ordem, você não vai conseguir chegar no grande objetivo. E aí tem muitas e muitas pessoas que começam coisas e param, começam coisas e param. Você se identifica com isso? De muitas vezes começar algo e parar. Começar algo, tá começando a engrenar, dá um monte de problema, você vai lá e para. Muitas vezes não é nem por desistência, muitas vezes é pela própria vida mesmo. Muitas vezes a própria vida que faz isso. Ó, o bebezinho tá chorando aqui, mas é sono mesmo, realmente. Ele tá se coçando todo. Muitas vezes é a vida acontecendo realmente. Você precisa pagar as contas. Aí, pô, legal, bonito, tô empreendendo, tal, mas e aí? Aí a pessoa acaba voltando para um contrato que ela que dá mais segurança para ela. Muitas vezes a pessoa volta para o CLT. Muitas vezes a pessoa volta para vamos colocar uma profissional de beleza. Volta para um salão onde alguém administra tudo. Ela simplesmente volta porque ela precisa pagar as contas dela. E aí ela não consegue sustentar tudo com o empreendedorismo dela. E aí é aquele ciclo. Você começa, volta. Começa, volta. Começa, volta. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Começando e voltando. Então, o que eu quero trazer de ponto aqui para você? Eu quero que você tenha isso muito forte na sua cabeça. De que o caos
Eita, caos, olha o caos atrás de mim. O caos, ele precede a ordem. Antes dele dormir, ele vai chorar. Ele vai chorar até que ele cansa e dorme. Às vezes é rápido, às vezes é demorado. Na sua vida, às vezes você vai bater uma crise quando você quer crescer. Às vezes essa crise vai demorar. Às vezes você vai ter que enfrentar ela. Às vezes você vai ter que crescer em alguma coisa para essas coisas mudarem. Mas o fato é que você precisa suportar essa crise. Vou dar um urso para ele aqui. Ó. Você precisa suportar. Se você não suportar, você vai voltar a estaca zero. E aí quando você resolver crescer de novo, quando você resolver trilhar o caminho de novo, você vai enfrentar outra crise. Todo grande crescimento está diretamente ligado a um grande problema. Se você não tem funcionários, o dia que você crescer, você vai precisar recrutar gente, você vai ter problema. Você vai recrutar pessoas, as pessoas vão dar problema. Vai ser desafiador encontrar pessoas comprometidas. Se você crescer mais, você vai ter que administrar mais dinheiro, você vai ter que pagar mais imposto. Se você crescer mais, você vai ter que lidar com mais fornecedores, você vai reduzir a sua margem de lucro e aumentar seu faturamento, e aí você vai ter que ver um ponto de equilíbrio na sua empresa. Pessoas vão se voltar contra você. Todo crescimento está diretamente ligado a um problema. A ordem sempre, o caos sempre vai preceder a ordem. Eu acho que eu falei isso ao contrário algumas vezes nessa live. Mas o caos ele sempre vai preceder a ordem, sempre. E você precisa passar por esse caos, você não pode virar as costas. E mesmo que a sua sobrevivência esteja diretamente ligada sobre isso, você vai ter que gerar um ponto de desequilíbrio. Muitas vezes você precisa conciliar duas coisas, muitas vezes você precisa sobreviver. Você vai ter que gerar um desequilíbrio em algum ponto da sua vida, seja trabalhando a mais, seja se esforçando a mais, seja dormindo menos. Isso não pode durar a vida inteira, mas tem que ter um até quando. Às vezes é necessário. Às vezes é necessário se sacrificar por um período de tempo para poder romper essa barreira. Senão essa barreira muitas vezes ela não é rompida. E ela não sendo rompida, você volta para a estaca zero. Na minha vida eu vivi muito isso, de começar a parar, voltar para a estaca zero, voltar para a estaca zero. Isso é frustrante, a pessoa pensa que, eu não consigo, tem um problema comigo. Ela vai pensar várias coisas. Eu pensava várias coisas. Só que na real, é justamente isso. Você precisa enfrentar esse caos. Você precisa passar por esse desafio. Tem uma passagem na Bíblia muito interessante. Eu não lembro se é Ezequiel ou se é Isaías. Eu acho que é Ezequiel. O profeta Ezequiel. Ele vai ter uma visão sobre Deus, só que primeiro ele enfrenta trevas. Ele vai para um lugar de trevas, um lugar sombrio, que não se vê nada, e ele começa a ver uns bichos estranhos, até que ele consegue romper e chegar num lugar de luz. Olha aqui de novo, o caos precedendo a ordem. O caos precedendo a ordem. Antes dele chegar na luz, ele teve que passar pela escuridão. Esse mesmo efeito, ele é iniciado com Abraão. Abraão, ele, em um determinado momento lá, ele quer falar com Deus, aí ele faz um sacrifício, e aí ele pega no sono. E de repente ele vê uma visão de trevas, ele vê uma visão escura, e aí acontecem alguns acontecimentos descritos, e depois ele chega na luz. Antes da luz existe a treva. Antes da luz existe o problema, que muitas vezes é para te treinar. Muitas vezes é para te deixar preparada para o próximo nível, para o próximo ponto, para o próximo checkpoint. E aí, o que vai acontecer? Uma nova guerra, um novo desafio, um novo problema para você enfrentar. E assim é a vida. Esses problemas eles vão te fortalecendo. Esses problemas eles vão te trazendo condições de enfrentar problemas muito maiores que hoje você não consegue enfrentar. Então a mensagem de hoje é essa. A ordem, o caos
precede a ordem. Entenda isso, entenda essa lei da vida, que você vai sofrer menos de ansiedade e você vai se preparar mais e desistir muito menos. A ideia é você não desistir, é você enfrentar. Enfrenta que você vai chegar lá. Beleza? Vamos fazer a nossa conexão de hoje, para a gente finalizar e começar esse dia muito bem. Fecha os seus olhos, coloca os 2 pés no chão e respira fundo 3 vezes, se conectando com o presente. Presta atenção só na sua respiração. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado por essa conexão, por mais essa live, por mais essa luz de hoje. Que venhamos ter força para enfrentar os problemas e o caos que acontece em nossas vidas. Para que venhamos ser dignos de alcançar a ordem, de alcançar os nossos objetivos, de conseguirmos chegar aonde temos que chegar. Que venhamos ser fortes, resilientes. E que venhamos aprender com cada problema, com cada desafio. Respira fundo. Estica seus braços. Repete, 2025 é meu. 2025 é nosso. Vamos pra cima. Vamos fazer acontecer. Tá bom? Amanhã a gente tem live de novo, 5h22 horário de Brasília. E é isso, gente. Um abraço, fica com Deus. Que o Eterno abençoe muito vocês. Tamo junto. Um abraço, Carol. Legal ver você aqui. Tchau, tchau.